E graça do Senhor Jesus para todos esta manhã de terça-feira. O maná desta manhã está no livro escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 5. Esse grande desbravador do Evangelho, um grande bandeirante do cristianismo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, é uma carta doutrinária, é uma carta que fala das verdades do Evangelho, que é da salvação, da adoção, da justificação, da santificação, da glorificação. Todos os temas estão escritos nesse livro Romanos. E esse capítulo 5 eu quero ler daqui a pouquinho, fala sobre a justificação. Através do sangue de Jesus, ele nos comprou e fomos salvos mediante ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse homem que é um missionário, ele plantou várias igrejas na sua época, escreveu várias cartas, 13 cartas no Novo Testamento. Essa é a primeira carta que eu vou ler, a carta de Romano. E eu quero refletir com você essa manhã, esse homem que era um homem que viveu uma vida superlativa com Deus, tinha uma comunhão profunda com Cristo. Quando ele se encontrou com Deus ali na cidade de Damasco, Deus comissionou esse homem a pregar o Evangelho, não só para os judeus, mas também para os gentios. É por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. E esse capítulo 5 de Romanos eu quero ler para você, para nós refletirmos essa manhã. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, com devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer com o justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha a coragem de se dispor sua vida. Porém, Deus comprou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, éramos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigo de Deus, seremos salvos da sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Concluímos da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, a qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comprar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e morte trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da
da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por um meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reina a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos refletir o que eu falei aqui, e a justificação é um ato único de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele derramou o seu sangue para nos salvar da ira vindoura. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma terça-feira abençoada na presença do Eterno.